Estamos acompanhando, observando da crise existencial dos homens, que se manifestam por todos os meios, recursos que chamam de comunicação ou de informação. Existe grande confusão dentro do coletivo de não separar palavras que dão a expressão fundamental da essência de quem falam ou de quem não falam, porque apenas por razões, por fundamentos falsos, fundamentos mentirosos, fundamentos de vaidades, fundamentos de ganhos e fundamentos de tantos outros recursos que é próprios dos juízos do iníquo. Compreendamos que não dá para separar a palavra justiça, a palavra juízo em verdade, da palavra poder verdadeiro de bom juízo. Porque digo verdadeiro e digo bom, eu estenderei mais, para que não realmente utilizem a minha palavra para dizer o que eu não disse, ou seja, o que eu não estou dizendo. Então, vou repetir, sem um bom fundamento. E esse bom fundamento, para ser verdadeiro, e tem que ser verdadeiro, ele é necessário de um só poder, que me deu o dom do poder cognitivo, que com isso eu alcançar do fundamento de razão, através de todas as imagens manifestas, que vamos chamar da criação geral. Essa é a fonte das palavras de todo homem. E de tudo que o homem diz que pela sua própria boca está dizendo em verdade. Quando não está dizendo em verdade, ele está em contínuo mentir. Todos se tornaram mentirosos, todos se tornaram no dolo, por suas razões próprias, por sua justiça própria, seus fundamentos próprios, de um modo geral que vão ocultar, procurando expressar aquilo que é gracioso, aparentemente, mas todos eles com o íntimo corrompido. Estou falando de maneira geral, porque eu estou afirmando por testemunho dos profetas que eu já estive lá, ou seja, onde estão tantos dos que vos falo. Nesse sentido, retorno. Se usa a palavra que é necessário para a expressão da verdade, falar um homem verdadeiramente, de uma fonte verdadeiramente, eternamente confirmada, fiel, e que não vai alterar o que estabeleceu em toda a criação, visível aos olhos, e a essência audível no íntimo, na possibilidade de eu alcançar a face do santo. Aparentemente, tudo que eu estou dizendo não estão entendendo, não podem entender. Mas estou falando apenas um introito, uma introdução do que seguirá. Retorno. Se falo verdadeiramente, estou dizendo que eu necessito de estar por fundamento de um bom juízo. Um bom juízo verdadeiro é um só verdadeiro. Não tem 2, 3, 4 partidos, inúmeros partidos, facções de verdade. Não. Todos mentirosos. Verdadeiro, um só. Fundamento que Cristo usa para a samaritana palavra uma fonte a correr para a vida eterna. Esta fonte me foi dada a concepção, me foi dado o entendimento
e o poder do discernimento de quem vos falo. Um só poder. Ficou bem claro? Hoje, no palavreado geral dos informantes, chamada das informações, chamada dos fake news, das mentiras gerais, todos se tornaram por mentirosos porque os fundamentos de que vão falar não é o fundamento da verdade. E assim vão tomar um partido, criar um mito, arranjar um nome e, a partir desse ídolo, se acolherão. Se tratamos da verdade, não existe a palavra bolsonarista, nem existe a palavra lulista. Ou seja, aquele que falar, falará de um só, e dirá, fala os verdadeiros, aqueles que verdadeiramente livres são livres. Se todos os demais, na mentira, nas informações e desinformações, estão tratadas e retratadas, estão louvadas e com tantas punições, com prisões constantes de mandatos. Tudo isso é uma mentira terrível, abominável aos olhos do profeta. Se assim ficou compreendido, como falei palavra justiça diante de uma palavra tão podre? Por quê? Porque os homens se tornaram podres. Porque eles são podres. Aqueles que são de um judiciário, a sua maioria, são da podridão. Colheram tal nome e dos podres vão se presumir ter suporte, porque é um partidário de um mais podre por cabeça que acolhe. Esse é os fatos manifestos em que observa-se a verdade, a mentira e o dolo da fantasia contra a realidade da essência da vida. Fiz menção num vídeo anterior que o mundo expressa essa terceira praga do Egito. Res, coachando, um coachar constante, coachar em tons diversos, em alturas diversas, em aparentes femininos, aparentes masculinos, de voz mais rouca, menos rouca, mais fina, menos fina, mas é um coachar a partir das águas em que estão imersos. E essa imersão está por um batismo constante, que nós vamos chamar de mundo. E chamarei a esse mundo pertence Alexandre de Moraes. A esse mundo pertence Barroso. A esse mundo, não importa nomes, todos que estão corrompidos pela vaidade. Lembramos que houve, de fato, um caminhar. Todo mundo sabe que as eleições foram fraudadas. Essa fraude não é uma questão de um exercício. Essa fraude, ela está totalmente identificada desde o Fórum de São Paulo e mais, pode retornar mais ao Fernando Henrique. Mas o que importa é que no momento que entra o chamado PT do Lula, e se eu digo PT do Lula, porque ele entende o PT como sua propriedade, sua possessão. Ele não entende a visão de um partido como apenas um grupo de pessoas lutando por uma causa, não. Ele tratou para si que essa é a sua herança, esse é o seu bem. E é uma herança que ele interpreta que possa ser retido em forma permanente. Pois bem, por que volta ao Fórum de São Paulo? Eu fora ao Fórum de São Paulo porque todos que estavam lá estão por manifestos em todos aqueles lugares
dos quais eles representavam, por dificuldades como estamos nós hoje procurando evitar o estado deles aonde se encontram. Mas nós estamos imersos. Compreendamos que estamos imersos. Ora, no tempo do Lula, nos seus primeiros anos de império, a não dizer reinado, embora ele queira tomar por reinado, tem a figura de todo aquele escândalo que ficou uma visão muito nítida e clara para pontuar este caminhar de lá para cá em Sérgio Daniel. Na sua morte, as razões da sua morte até hoje impossíveis se fizeram para serem de fato conduzidas ao conhecimento público. Por quê? Porque todos os poderes envolvidos, corrompidos no mensalão, que expressou a corrupção de todo um Congresso, continua manifesto na corte que foi gerada desde então e na votação até o exercício que passou, em que o Bolsonaro teoricamente governou, mas tinha um poder de votação maior. E, além disso, onde o voto não fosse possível resolver, através simplesmente de um sol de trevas, sol trevoso, como um satélite do dono, lhes bastava recorrer aos juízes. E esses juízes anularem ou negarem o que pretenderam e o que ainda o fazem. É uma evidência que estão fazendo o mesmo procedimento. Hoje, há um Congresso, teoricamente por maioria, que defenderá, não o Bolsonaro, defenderá aquelas razões, fundamento de razões, que alicerçam que foi tratado por melhor juízo. E é maior juízo. Muito maior juízo que o dono das facções. Mas, como imaginar que agora vão sossegar? Não. Eles vão ampliar as ações sobre os congressistas, os mais fragilizados. Eles têm uma mão nas mãos, como de polícia, ou de exército, ou de milícia. Eles têm todo informações através dos recursos tecnológicos modernos. Qualquer deslize de alguém, eles vão usá-lo. Seja em relação a um deslize familiar, que só aquele que teve o deslize sabe, ninguém mais além dele. E outro, porque todos estão sujeitos a erros, mas vão usar disto, ou farão. E se houver qualquer questão um pouquinho além, vão criminalizá-lo, como estão fazendo hoje. Por que deixarão de fazer? Porque agora são bonzinhos? E agora substituir o ódio pelo amor? Ou seja, de um ódio de qual eles se amam odiosamente. Agora vão passar para um amor odioso? É o mesmo. São os mesmos homens. Assim, vem a imagem realmente fundamental, é racional, não no campo profundo do espírito, mas no campo simples do entendimento de razão, de que existe o homem para andar, o homem para caminhar, assim como um grupo fazê-lo, assim como uma companhia, assim como um batalhão, assim como, digo por milícia, ou digo por exército, não importa, ou digo por partido do que estou falando. Estou falando de uma companhia de partido, uma companhia do partido, ou batalhão do partido, ou estou falando um batalhão da milícia ou um batalhão do exército. De que falo? O único valor que fica é
o homem, ou essa milícia, ou essa facção, ou isso. Facção não cabe o nome. Esse bom exército, que eu chamaria de Cristo, no sentido de juízo. Juízo, em verdade, exige homens em verdade. Homens falsos não funcionam aí. Mas todas as chamadas instituições, que de si próprias, por palavra Estado, determinam que elas possuem poder de determinar quem manda. Mas manda? Nem todos. Por quê? Sempre era confuso. Por quê? Fora da verdade, não há, de fato, ideia de tem que haver diálogo. Não há diálogo. Ora, aí, por um trabalho excepcional, de gente tirou fotografia, tirou vídeos, de todos os momentos das festas, das eleições que passaram, aonde festejaram grandes resultados a favor do Lula. Não havia correspondência de festas. Aí vai dizer, é um fundamento de razão? É um referencial de prova ou não vale nada? Ou será que é suficiente a palavra as urnas são perfeitas? Se não atenderem às minhas palavras e disserem qualquer coisa que não são suficientemente satisfatórias ou confiáveis, eu vou mandar prender. Registra. Em frente, houve toda a mudança de subir a rampa. Eu fiz uma pergunta à minha mulher. Você crê que aqueles ali que aparece na telinha, aquelas aparências, aqueles corpos, aqueles aparentes estado-moventes, como se vivos estivessem, subiram a rampa? Ela diz, eu estou vendo. Mas vendo como? Olha lá. Olha. Mas Jesus Cristo diz que o que você vir por vista é o dolo, é a fantasia. Então, demais, aquela fantasia me traz a fantasia do Domingo de Faustão, da Xuxa na sua celebridade e de outros tantos. Só dolo eu vi. Mas viu pelos olhos? Ouvi nos meus fundamentos de razão e dos frutos consequentes que eu vejo aqueles com um cachorrinho puxando todos em subir a rampa. É a mesma imagem. Mas como? Aquela era lá. Não! O espírito dessa gente é dolo. São desconformados da verdade. São conformados dos moldes do presente século. No espírito do iníquo, em juízo iníquo, e sob, debaixo dos pés, do tacão, do juiz iníquo, julgam ele defender alguma coisa. O profeta dirá, estão todos em prisões eternas. Como prisões eternas? Pode alguém ficar eternamente em prisões? Todos que estão lá na rampa estão caindo, estão descendo e não percebem. E todos que observam e dizem que subiu, estão descendo com eles. Aceitam o jogo do engano da mentira. Viverão com a mentira. Sofrerão da mentira. Estarão sempre vazios, sempre na ansiedade de pegar aquilo que estão buscando e não conseguem reter.
Então quem se salvará? A mim foi dado esta graciosa misericórdia. Sigamos. Aí, aqueles homens que são os representantes das autoridades, das instituições, é claro, não é a instituição em si que vale, é o fruto que gera o cabeça das instituições. Mas esses cabeças são apodrecidos. Aí tu vai dizer, sim, mas do legislativo, mas foi visto. Viu algum ato de sabedoria e de verdade de um Pacheco? Ou de um Lira? Por um tempo, o Lira manifestou algo de mudança, mas não conseguiu sair das suas pretensões, que tornaram-se retidas na terra de vaidade, de status, de dolo, de alguma pretensão falsa. Claro que todos vão ocultar. Aí vão dizer, o jogo da democracia é esse. É fazer de toda a perversidade e se mantém oculto. Enquanto estiver oculto, ninguém vai saber quem você é. Aí você passa bem. Aí diz, mas puxa, mas pelo fruto eu vejo que não consegue sair na rua. Então é claro que os juízes todos, a multidão daqueles que estão tão instituídos, eles sabem que eles são mentirosos. Mas aí vem um pilar extraordinário, que diz ninguém que é dentro do jogo. Disse o Fachin tem poder. O Fachin ele solta um criminoso, um bandido. Não que eu quero usar essa palavra na figura mais profunda de um homem chamado, eu não vou usar a palavra Lula, a palavra do Luiz, daquele, do cidadão, aquele que Deus use de misericórdia. Se eu tirar dali, tudo se resolverá. Não adianta, essa multidão de gente, de coisa, de polícia, não resolve nada. Mas é assim que anda, o chamado Estado de Direito. Pois bem, mas aí vem alguém e diz, o Exército é uma instituição permanente do Estado. Sim, eu diria não há uma instituição tão permanente do Estado. Mas a rigor, todas para serem permanentes exigem que seus homens estejam em juízo eterno, em caráter eterno, e não em prisões. As prisões se estabelecem na própria mente, na conformação dos enganos, das vaidades e assim por diante. Na pretensão de Estado e de glória própria. Fala. No momento aquele é o cabeça maior de todo o exército brasileiro. Fala, o outro vem com todo aquele instrumental de provas, de considerações. Aí está tudo provado. É suficiente? Apenas mudou. De um dia para o outro, agora entra o outro já desdiz tudo. Eu pergunto, mentiu quem? O mentiroso é o exército instituído? O mentiroso é o anterior que usufruiu da sua autoridade para trazer um dolo mentiroso? Mas a pergunta fica, onde é que está a fraude? A fraude não está já no TSE e no próprio Congresso, o manifesto? Está. Então não há urna. A urna é fraudada. As cabeças do que estão instituídos de autoridade para dar proteção à nação e ao povo são fraudulentos. Mas peraí. E aquele militar, aquele general que disse com firmeza,
Eu vi um fulano, eu vi um Mourão, eu vi esse, eu vi aquele, todos. É o exército. Mas aí o Lula nomeou um outro. Agora. Aí vem um cara que está lá tratado por processo, que não avançam, por quê? Porque o judiciário da mentira, do dolo, se tratando por direito do Estado, cria uma barreira de proteção. Se eles se fazem por instituição de se opor à justiça e que a justiça se cumpra. Não. A justiça nele se cumpre segundo o dolo próprio que possui. Não adianta a instituição. Pode escrever o que quiser. É só ver. Um dia diz uma coisa, depois diz outra. O que adianta escrever a Constituição? Constituição é o podre que está no homem. Se ele está apodrecido, toda a leitura dele vai usar e inclinar para onde ele quer. E assim, vai correr de todos que recorrerão a ele para tirar vantagem daquele momento, se encobrir de vestes que não são possíveis dar cobertura. Disso diz o apóstolo Paulo. E esses homens são como esses galhos de um brejo, varas. E a palavra varas acolhe a figura do coletivo de porcos. Pois bem, o Paulo usa essa palavra. Estou dizendo que ele usa. Está escrito. Ele vai dizer, essas varas se inclinam segundo o vento sopre. Não tem firmeza. Na contrapartida dessa firmeza está a figura do cedro. Ora, as imagens estão claras. As imagens falam do Estado do Direito, chamado instituído, nessa condição de perversão. Todo mundo está vendo. Agora, subir a rampa faz uma fantasia de glória. Aí eu pensei aqui, ao entrar aqui nesse local que eu estou falando, a figura aquela parte da ópera de Verdi, glória do Egito, glória do Egito. Aí, resultado, prende um indígena, um chavante, o chefe chavante, e sobem a rampa, ou seja, estão caindo nos abismos, nas trevas, estão mais descendo, com outro índio do lado. Afinal, ou seja, aquele que sobe com o índio do lado é aquele que criminaliza o outro índio e prende, não solta. Se não houver, de fato, for na força, não haverá abertura e solução. Como na força? Qualquer pretensão de realizar algo necessita que eu tenha a força. Ou seja, na ordem da força, a polícia militar, o exército, em caráter agora de polícia, sobre todas as polícias, que é mais forte. Desde que os seus especiais comandantes sejam honestos, íntegros, firmes, em sustentar um Estado constituído em verdade. Uma Constituição verdadeira do que está declarado é o que aceita meu fundamento de razão e da qual não me posso considerar prejudicado se eu estou fora da lei. Tenho que reconhecer a minha transgressão. Se eu faço o contrário, porque eu sou um juiz e me instituíram, como o Lula fez com 10, e o Temer o fez com Alexandre, o que esperar? Aí, se eu vejo de fato que o Lula nomeia todos os seus ministros passaram pelos processos, vi um quadrinho que diz, desse grupo tem 1.800 ou 1.000 não sei que processo. Aí coloca o anterior, que é do
Não vou usar do Bolsonaro, do governo anterior, dentro de uma linha do pensar de restituição da verdade, e ali vai ser dito, não há processo contra eles. Nenhum dos seus ministros. Essa é uma diferença extraordinária. Por que de fato os tais pretendentes de informações de conduzir a boa-fé a um povo não diz? Isso é um fator fundamental daquele que ele vai eleger. O seu prontamente será conduzido a eleger o mentiroso, a eleger o corrupto. E daqui a pouco vou ficar nas fantasias que a Globo instituiu e que outras ainda estão na mesma linha do pensar, na podridão. Mas a pergunta fica, vamos considerar 3, 4, eu faço, eu verifico. Eu sou agora um PT de semente raiz. Então, meu grupo, a minha facção. Eu digo, veja quantas empresas que mexem com essa área. Estatisticamente, como alguém está fazendo a verificação de qual é a inclinação da tendência de quem vão eleger, se vai ser esse ou vai ser aquele, vamos manipular. Como assim? Tem tais empresas, são 4 ou 5, representam 80% de fato de todos que são alcançados pelas informações delas. Veja, elas serão alcançadas informações falsas ou verdadeiras. E sim, isso representa 4 ou 5, vamos dizer, se nós gastarmos 1 bilhão por ano com cada uma, nós ganhamos o Brasil. É fácil ganhar o Brasil. Para que guerra? Para que revolução chocar tiro? É só comprá-las. A partir do Fórum de São Paulo, não falta dinheiro para comprar alguém. Nem para ajudar o Chaves a comprar, ou o Maduro continuar comprando, mantendo alguns cabeças para sustentar a fraude. Em todo lugar farão isso. Isso é uma tendência que ocorreu, e eu digo, esse mundo geral está podre. Aí pergunta, alguém usará da bomba? O insano usará. Mas quem é o insano? Descubra, se és capaz. Tem provas? Necessita? O Espírito me diz. Assim compreendemos. A respeito do profeta, o profeta não entra num palácio que passou um outro de melhor juízo e vai interpretar, que vai passar sal grosso para que o bom juízo lá não fique entre o seu. Livremente? Não! Em manifestar das suas próprias prisões que não consegue sair. É como um viciado, é um drogado da perversidade. Paro e retorno à hora que alguém muda, faz todo um clima de um fastão ou de uma festa da Globo, descendo aos abismos, embora entendendo subir e puxados por um cachorro, eu vejo essa loucura geral. Aí, já está nomeado um outro general, ministro da Defesa. Aí estariam dizendo, bom, o Exército era ministro da Defesa até ontem. Mudou tudo. Até quando? Muda de novo, muda de novo, muda de novo, muda de novo. Afinal, qual é a instituição realmente permanente?
É só o poder a quem? Ao justo estabelece. Passaria o general, que hoje é ministro do governo, chamado Lula, ou seja, desgoverno. É só ele cumprir a Constituição. Não permitir que se afaste. E o Exército, a mesma coisa. O Exército é o mesmo. Cada passo que der, que da forma da linha da Constituição, levante-se de fato que agora colocaram sempre com isso um risco nacional muito mais grande. Eu não trato mais de um crime comum. Então vamos denotar que os crimes praticados não são crimes normais de serem julgados por uma justiça apodrecida, em que eles próprios são os transgressores, eles próprios, para si mesmos, se julgam em condenar o justo. Porque se não condenarem o justo, terão que aceitar a sua própria destituição e sua própria podridão, e não querem fazê-lo. Então, veja, mudou o exército, porque mudou o ministro da Defesa? Ou porque mudou o ministro do Exército? Mudou o capitão, mudou as obrigações diante da ordem, da Constituição e da lei, porque o capitão é outro. Aonde vão ter suporte, afinal, dessa pretensa Constituição? Já que todo chamado poderes não a sustém. Então, vemos que a sustentabilidade não é uma questão da instituição em si, e sim do espírito que dá fundamento de razão, de verdade, de justa justiça. Se esses se tornarem iníquos, não podem ficar, porque eles vão denegrir os outros de boa fé. E os outros que são verdadeiros e querem realmente acolher uma nação mais justa. Chamaria isso de boa república? Chamaria isso de democracia? Quem mudará um pensar das conformações de 20 e poucos anos de podridão de ensino de Haddad em 4 anos? Serão as forças, de fato, em verdade, agora suficientes? Quantos são os generais? Teve, até ontem, um general, entretanto, era tratado em hierarquia, no rigor da disciplina, a palavra da verdade. E o fez, verdadeiramente. O que mudou? Para que lado vão dar o tiro? Aonde vão lançar a bomba? Estaríamos dizendo que com essas figuras instituídas em si mesmos, das festas de glória própria, não tem como uma nação vencer o inimigo exterior, já que se o maior inimigo é da sua própria casa. Essa declaração é de Jesus Cristo e é uma lei. Ele vai dizer: maior são os inimigos da própria casa. Os de fora estão fora. Então, os inimigos dentro, aqui, que tomaram posse nas instituições, no dolo das fantasias, estão levando uma nação
para os abismos. São crimes de sentença eterna e não poderão deixar de ser impunidos. Por isso que Jesus Cristo dá a afirmação, não se iludam. Todos pagarão. Todos pagarão. Não crucificaram o justo? O que fazem hoje? Tiraram ele da cruz, estão exaltando, louvando? Diga! Aí vão falar em direito de raça, direito de religião, direito disso, da cor, de papapá, inventar uma parafernália de divisores. Mais partidos, mais ministros. Todos têm que ser acolhidos dessa podridão. Nenhum justo há. E Jesus Cristo ensina, não há, por mais multidão, por todos que possam querer. Sem um só justo, estão na lama. Pois fale a mídia, fale em todos. Todos estão preocupados agora no seu serviço, no seu coachar. Tenham cuidado. Não percam o juízo na ideia que estão defendendo a verdade. Não misturem fatos falsos, dolosos com verdade. Verdade é uma pessoa em sua integral percepção de que um só poder lhe é dado. Não pode estar querendo se sustentar a si mesmo no dolo das suas próprias vaidades e inclinações para a perversidade. Essa é a razão que eu afirmo. As urnas foram fraudadas. Veja, desde Celso Daniel, o mensalão já criou a regra de comprar tudo. Como é que acham que ocorreu os últimos 4 anos chamado de governo instituído na imagem de um capitão chamado Bolsonaro? Que não importa ser o Bolsonaro. Um homem que venha com boa fé, como o outro que não vai vir com boa fé. O nome não adianta nada. Não tem nome para ninguém. Tem mais direito. Então vamos repetir o que é. Do que falei. Então vou falar. Mostre uma urna. Faz uma aqui. Vais mostrar o que você oculta? Vos fareis por fraudulentos? E dizer que a urna do Barroso é piada. Piada. Terrível. O que nos resta? Meus amigos, sustentem a intimidade das vossas próprias famílias. Não caiam no laço dos perversos. Ia dizer uma coisa e o que diria? É uma evidência que a Constituição ou a verdade nunca acolheria fraude. Não importa se a fraude é porque colocou numa urna, coisa lera. Estão fazendo a mesma fraude na hora que estão votando lá no Congresso. É uma evidência. Então, a fraude das urnas se transpõe para as fraudes agora de um Congresso teoricamente legitimado para fraudar. É simples. Não adianta querer inventar. O homem lá do Congresso é um, aquele que votou é outro. Não. Então, quando diz que
o poder emana do povo, alguém vai dizer, cada povo terá o governo que merece, o que acolhe. Uma evidência. Mas como pode um povo acolher um bom conselho? Que ele seja conduzido a fundamentos fortes de razão, que ele dê suporte de verdade, e mais verdadeiramente, de maneira mais justa, ele busca viver. Tu vai dizê-lo só se for educado na justiça. E diz o Paulo, Cristo é a nossa justiça. Fora do ensino daquilo que é a palavra íntima do Espírito, nós vamos cair no dolo das fantasias, como da rampa, com todas aquelas imagens bonitinhas, aparentemente graciosas, mas para aquele que tem discernimento, abomináveis em suas perversões. O que mais direi? Continua de pé a responsabilidade do exército por ser o mais forte em força. Que seja também em juízo e faça um cessar. Ou agora mudou, porque a hierarquia diz que ele está sob a cabeça de um novo presidente, enquanto lá não cumpriam tal hierarquia. Diga. E que antes lá estava a cabeça daquele que era o da defesa e agora o da defesa é outro. Afinal, aonde se aplica a hierarquia até quando? Então veja que a hierarquia se torna em dolo. E está no mesmo quadro que diz: não atenda às ordens da mentira ou da perversidade ou do fraudulento da Constituição. Isso vale para o Supremo Tribunal Federal, para aquela instituição de todo o judiciário. Isso vale para a instituição do Congresso. Isso vale para a ideia da democracia nas urnas. Isso vale para todos os militares. E com uma responsabilidade maior, porque foram movidos por um ideal. Estão matando a mãe. Aqueles cadetes e seus ideais serão frustrados. Por quê? Eles vivem por um ideal, são formados no ideal, mas depois não conseguem sustentá-la, ou seja, seus comandantes não o permitem. Como ficamos? Então, não derrubem o último alicerce em que o povo coloca a sua esperança. Não importa o nome que seja, não importa que seja o Bolsonaro, que seja o Lula, seja o Mourão, seja aquele, mas não seja a vaidade de alguém em se sobrepor à verdade para que essa Constituição não se torne mentira constante na pretensa hierarquia das instituições de direito. É um direito romano, ele é perverso, é mentiroso. Fará os circos e dirá a quem matar e a quem prender. Estão fazendo. Quem tem poder para impedir? A força. Ah, mas precisa ter diálogo. Isso diz o Barroso, diz o Lewandowski, isso, diz o Rodrigo Pacheco. É isso aí. Estão em prisões eternas. Prisioneiros dos dolos da mentira, eles estão muito mais presos do que a maioria do que estão atrás das grades, conforme entendem os sabidos o que é um prisioneiro.